Caros alunos, finalmente chegando na última competência, hein? Foi um trabalho árduo, acredito que sim, viu? Mas, como tudo na vida da gente, a base do esforço, eu acho que vocês são verdadeiros vitoriosos de estarem aqui até esse momento sem ter desistido. Então, vamos nos segurar mais um pouquinho de força de vontade e vamos seguir em frente. Estamos na última parte. Essa competência a gente vai falar um pouco sobre o recurso financeiro previsto na LDB. Ou seja, nada nesse mundo funciona sem recursos financeiros. Então, se queremos uma melhoria na educação, uma melhoria nos profissionais, uma melhor capacitação, é necessário o investimento de recursos financeiros. E a LDB, ela é interessante porque ela estabelece um percentual mínimo em que o poder público deve dispor para a melhoria da educação. E é bem interessante a gente conversar um pouco sobre esse percentual mínimo. Ele tem umas nuances que vale a pena a gente discutir. Bem, a LDB ela determina que para a União haverá um percentual mínimo de 18%. Para estados, municípios e Distrito Federal, o percentual mínimo será de 25%. Ou seja, da arrecadação, 25% deve ser voltada ao sistema estadual, municipal ou nacional de ensino, de educação. Então, vamos fazer esse percentual, ele é estático, ou seja, não importa o que aconteça, o município de Caruaru tem que dispor de 25%. O município de Orocó também vai ter que dispor 25%. Não é bem assim. Como a gente viu, a LDB prevê o percentual mínimo, ou seja, aquele ali é o limite mínimo, pelo menos eu tenho que dispor daquele valor. Então, se ele diz que há um limite para menos, não existe um limite para mais. Então, caso um município decida, por meio de um decreto, por meio de uma lei municipal, aumentar o percentual mínimo de 25% para 30%, ele pode. Ou seja, esse percentual vai variar de cidade para cidade, de estado para estado. É interessante ter essa dinâmica, porque existe uma diferença em cada estado, em cada município, da renda per capita, né? Da taxa de arrecadação. Então vamos comparar aí o estado do Amazonas com o estado de São Paulo. Então São Paulo ele tem uma capacidade de arrecadação muito maior do que o Amazonas. Então, se o estado de São Paulo pode fazer um percentual mínimo de 40%, o da Amazonas não pode, porque a renda per capita é menor, a taxa de arrecadação é menor, a realidade daquele estado é diferente. Então, o que o estado do Amazonas, nesse caso, não pode fazer é fazer um percentual menor que 25%. Ou seja, o mínimo é 25%. A mesma coisa se aplica aos municípios, né? Se a gente comparar aqui no estado de Pernambuco, temos Recife, temos Caruaru, temos Petrolina,
onde a taxa de arrecadação é muito superior a outros municípios cuja taxa de arrecadação é bem menor. Então, nesse caso, cada um pode se adequar à sua realidade. Uns tendo um percentual mínimo de acima de 25% e outros mantendo-se no limite legal determinado pela legislação federal. O que é importante também dizer é que essa liberação desses valores, gente, não pode sofrer atrasos. Por quê? Acaso haja algum atraso, a autoridade que praticou esse atraso, que contribuiu com esse atraso, vai ser processada civil e criminalmente. Bem, é isso. Aguardo vocês na próxima e última videoaula. Boa sorte a todos. Caros alunos, estamos agora na nossa última videoaula. Estamos agora no final do curso. Quero, antes de mais nada, parabenizar a todos os que persistiram, todos os que estão aproveitando esse conhecimento. Vocês estão de parabéns. Espero que esses conhecimentos sirvam em suas vidas profissionais, em suas vidas sociais, enfim. O direito é isso. A legislação, entender as leis, é entender uma forma de se viver em sociedade. Então, novamente, parabéns a todos e vamos lá. Eu queria dedicar esse último vídeo, ainda dentro da competência 5, referente aos recursos financeiros da educação, falar um caso interessante, que são as entidades educacionais particulares, ou seja, são as instituições educacionais que não estão filiadas ao poder público. Elas possuem, claro, para funcionamento, uma concessão do poder público para funcionar. Mas essas escolas particulares, elas trabalham mediante as regras do Código de Defesa do Consumidor, porque são entidades que oferecem seus serviços em troca de valores financeiros, ou seja, vende-se a educação para quem pode pagar. Então, nesse caso, configura-se como uma relação de consumo. Essas entidades, elas têm direito a essas verbas provenientes do sistema nacional, do sistema estadual ou municipal, ou seja, ela recebe uma parte daqueles valores do percentual mínimo? Em tese, não. Por quê? Elas, por si só, já têm sua mantença, ela já mantém suas atividades, sua melhoria, baseado em valores de mercado que ela oferta. Então, nesse caso, não caberia elas receberem. Elas recebem tão somente, numa exceção, quando elas são consideradas entidades filantrópicas sem fins lucrativos. Ou seja, minha escola é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, ou seja, a minha escola não busca o lucro, ela faz um serviço social. E aí, esse tipo de entidades geralmente costumam cobrar valores menores do que cobrado no mercado. Porque esses valores são tão somente para cobrir os custos e manter-se a entidade. Então, se uma escola particular cobra uma mensalidade de R$2.000, uma entidade sem fins lucrativos, ela pode vir a cobrar R$400, R$500. Isso aí são casos hipotéticos.
Ou seja, o valor dela, claro, tem que ser menor. O que a gente encontra aí são certas irregularidades, onde uma empresa, aí eu entro com realmente uma crítica pessoal, para mim não é uma entidade filantrópica, é uma empresa que vende educação, ela se registra como entidade filantrópica, buscando receber incentivos, mas cobra-se valores com a obtenção de lucro. E aí dá margem a muitas irregularidades. Ou seja, algumas escolas públicas que poderiam estar se beneficiando do fundo estão tendo as verbas desviadas por essas entidades. Então, a quem cabe fiscalizar? A todos. Poder público, cidadãos, devemos sempre fiscalizar. Lembre-se que essas entidades, mesmo as filantrópicas, se há um pagamento, eu pago pelo serviço de educação, eu tenho aí uma relação de consumo e eu, como consumidor, tenho direitos a receber. Ou seja, eu posso exigir documentos, eu posso exigir prestação de contas daquela entidade. Então é isso, gente. Eu acho que a LDB, juntamente com o Código de Defesa do Consumidor, o Código Florestal, o Código Civil, enfim, as leis estão aí para isso, para nos auxiliar. É importante que nós, como cidadãos conscientes, tenhamos um conhecimento da lei, a fim de que lutar por nossos direitos e sim mudar a realidade do nosso país. Conto com todos vocês nessa luta, tá certo? Parabéns a todos e boa sorte.